Muita gente vem comentando que o final do filme Não Se Mova, que tá na Netflix, é um final de tirar o fôlego. Afinal, ele oferece pra gente um dos thrillers mais intensos dessa última leva de filmes da Netflix, e nessa história a gente acompanha a Iris, que é interpretada pela Kelsey Asbill, uma mulher que desde o início parece não ter mais forças pra seguir adiante. Carregando a dor imensa da perda de seu filho e o peso da depressão, ela se vê no limite da existência. Mas ironicamente, é ao enfrentar um psicopata que ela descobre de maneira brutal e visceral uma nova vontade de viver. O filme nos leva por uma jornada de autodescoberta através de uma luta de vida ou morte, onde cada segundo parece arrancar da personagem, da Iris, uma centelha escondida de sobrevivência. Então aqui nesse vídeo a gente vai comentar sobre o final do filme, então já fica alerta, tem spoiler, então, por favor, se segura aí. Logo no início, somos apresentados a Iris em um momento de pura vulnerabilidade. Ela tá em um penhasco, onde o acidente fatal do seu filho aconteceu. Ela tá lá contemplando, né, o fim de tudo, o fim, a sua própria finitude. Tá no penhasco com a Luísa Sonza e a Demi Lovato. Mas é justamente ali que ela encontra o Richard, que é interpretado pelo Finn Wittrock, um homem que aparentemente é muito empático e parece querer salvar ela das ideias que ela tá tendo ali perto do penhasco. Ele consegue conversar com ela e consegue convencer ela a se afastar da beira do penhasco. É nesse primeiro encontro que o filme pega a gente de surpresa e começa a plantar algumas dúvidas sobre esse personagem, o Richard. A princípio, ele parece ser apenas alguém com suas próprias feridas, né? Ele menciona lá a perda de uma namorada no ensino médio e com isso ele vai criando uma conexão com a dor da Iris. Só que, conforme a história vai avançando, as boas intenções dele, a gente percebe que duram pouco. Quando Richard revela as suas verdadeiras intenções, o clima de suspense se transforma no filme. Ele injeta nela uma droga paralisante e o horror começa a tomar conta da narrativa. A partir desse momento, o foco muda completamente e o que era um drama psicológico sobre luto se torna uma luta desesperada pela sobrevivência. O Richard, que antes parecia só um cara curioso, assume o papel de predador. O plano dele é torturar a Iris e acabar com ela em um lago próximo. E assim, ela só tem 20 minutos de movimento porque ela vai perdendo movimento ao longo do filme. E ao longo do filme, o enredo também explora a relação de Iris com a sua própria paralisia, tanto física quanto emocional. Sob o efeito da droga, ela perde o controle sobre o seu próprio corpo, restando a ela apenas a capacidade de piscar. É um simbolismo forte que a gente tem aqui, uma representação física da paralisia emocional dela, que é causada pela depressão. Embora ela tenha vontade de escapar, ela está literalmente presa no próprio corpo. Em termos de atuação, a Kelsey Asbill, né, ela se destacou ao mostrar com bastante sutileza o desespero da Iris apenas com os olhos e microexpressões, uma habilidade que mantém quem está assistindo bastante engajado no filme, mesmo com a falta de movimento da personagem. Ainda no seu estado paralisado, a Iris consegue escapar de Richard, né? Ou ao menos tenta escapar dele. Ela aproveita o pouco tempo, né, que ela tem antes que a droga a imobilize completamente para provocar um acidente de carro e fugir, se jogando no rio. Essa cena ela tem até um certo teor poético, né, simbolizando a tentativa desesperada dela de se libertar e de se lavar do seu passado e do controle do predador dela, o Richard. A correnteza a leva até a casa de Bill, um senhor que tenta ajudar ela, mas logo se vê enganado por Richard, que finge ser o seu marido preocupado. Essa parte do filme é um tanto tensa, né, e também bastante angustiante, especialmente quando Richard vai ganhando a confiança do Bill e por pouco não se revela totalmente. Nesse ponto, a habilidade de manipulação do Richard se torna bem evidente, transformando ele em um vilão até fascinante e também muito ameaçador. O que torna o Richard um personagem tão inquietante é a capacidade dele de manipular emocionalmente as pessoas. Ele usa a empatia como uma arma, um recurso para invadir e desestabilizar a mente das suas vítimas. Ao longo do filme, ele conversa com a Iris sobre os temas que a princípio parecem muito comuns, tipo perda, dor, sobrevivência e etc. No entanto, é tudo calculado para deixar ela desestabilizada. E Iris, que passa a ser apenas uma espectadora em sua própria vida, tem que enfrentar não só o medo da morte, mas também a dor de ser explorada emocionalmente por uma pessoa que ela mal conhece. Tem uma cena no filme que torna isso ainda mais intenso, quando o telefone do Richard toca e a Iris descobre que ele tem uma filha. Esse detalhe acrescenta uma camada complexa à narrativa e ao próprio personagem do Richard.
De repente, ele não é apenas um vilão com um passado sombrio, mas também ele é um homem de vida dupla. Alguém que consegue, de forma bastante perturbadora, separar sua vida familiar das suas inclinações assassinas. Essa descoberta deixa a Iris abalada, mas também acende dentro dela uma fagulha. Ela consegue ver que o Richard, apesar de todo o seu poder e todo o seu domínio, carrega suas próprias feridas, e ela percebe que também pode usar as palavras dele contra ele próprio. No clímax do filme, a gente vê a Iris cada vez mais recuperando os movimentos e reagindo de forma surpreendente. Ao serem levados para o lago, o Richard coloca ela em um barco e deixa ela preparada para eliminar. Só que o que ele não esperava é que Iris usaria toda a sua energia restante para lutar. Em um ato de determinação dela, ela consegue atacar ele com a sua própria faca, deixando uma marca no rosto dele, atinge ele no rosto, e em seguida atira nele. Essa luta é sangrenta e também é bastante intensa, e no final ela vê ele caindo no lago, e ali ela acredita que o seu pesadelo já tinha terminado. Mas o filme ainda reserva uma última surpresa. Ao lutar para chegar na margem, a Iris descobre que o Richard também sobreviveu e conseguiu sair da água. Esse é o momento em que o final conecta ao tema central do filme, a escolha de viver. Ela olha para o Richard e, com um misto de desprezo e agradecimento, ela diz só uma palavra: obrigada. Essa palavra, que parece fora de contexto em um filme de terror, tem um peso simbólico muito grande nessa história. Para Iris, o confronto com o Richard foi a que tirou ela daquele estado de torpor, onde ela se forçou a escolher a vida, em vez de viver a inércia emocional que ela vivia antes. Então, o obrigado que ela diz, né, obrigado de Iris, não é só uma expressão de gratidão comum, mas também um reconhecimento do papel que o Richard teve nessa jornada que ela teve durante a história desse filme. Ele não só forçou ela a confrontar o seu medo da morte, mas também fez ela redescobrir uma força interna que ela mesma tinha esquecido. Esse obrigado é o ápice do arco da Iris, né, um misto de vingança e autossuperação. Ao reverter as palavras dele contra si, Iris reafirma o seu poder e a sua vontade de viver. Esse diálogo final é um verdadeiro soco emocional tanto para o público quanto para o Richard, que se vê completamente desarmado depois disso. Ao longo do filme, ele manipulou Iris usando seus próprios traumas e agora é ele quem recebe de volta a dose da sua própria crueldade. É um final que provoca reflexões profundas que deixa a gente com uma pergunta: até onde as experiências mais sombrias podem nos transformar? Será que em algum nível o Richard realmente ajudou a Iris? Ou será que foi ela que sempre teve força para superar o seu passado e só precisava de um catalisador? Não Se Mova, portanto, se mostra um filme que é além do thriller de sobrevivência. Ele também tem reflexões sobre as paralisias emocionais que a gente impõe a nós mesmos. O filme usa o suspense para explorar esses temas de perda, dor e redenção de uma maneira que só o cinema consegue fazer. A luta da Iris é tanto contra o psicopata que a ameaça, como também contra as próprias amarras emocionais que a prendem ao passado. E ao final, ao escolher viver e agradecer ao Richard, ela não está perdoando o carrasco dela, mas sim celebrando a sua própria vitória sobre as sombras que consumiam ela no começo do filme. No fim de tudo isso, então, é essa superação que torna o filme tão legal. Não Se Mova nos deixa a mensagem de que a vida, por mais sombria que pareça, sempre pode ter um novo começo, mesmo que seja em meio ao horror. Gostou desse vídeo? Por favor, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e ajude o canal 5 Tons a chegar a cada vez mais pessoas. Um abraço para você que viu esse vídeo até aqui e a gente se vê.